Seja bem-vindo ao podcast Plano de Saúde e Taus. Eu sou Marcelo Santos e vou conduzir a nossa conversa agora, que vai seguir uma linha que a gente já iniciou antes, que é falar sobre carências. Já falamos em planos com carência e sem carência. Sem carência a gente falou sobre portabilidade, na sequência trouxemos a súmula 21 e agora nós vamos falar sobre adaptação e migração de planos. Fica aqui com a gente para complementar esse assunto carências. Então, essa resolução normativa é específica para os planos não regulamentados, ou seja, aqueles firmados antes de 99. A gente já viu que com o advento da lei, ele trouxe um incentivo à adaptação, um incentivo à migração, mas não impede que esses planos coexistam com os planos regulamentados. Então, eu vou trazer aqui o que a legislação trata em relação à migração e adaptação, porque cada um tem características bem similares, tá? Vai ser naquele formato de ler a resolução como um todo, porque vai servir inclusive de material de apoio para dúvidas futuras. Pode ser que nesse momento você não tenha absolutamente nenhuma dúvida, nenhuma necessidade específica para isso. Tropeçou nesse assunto no caminho, tem onde recorrer. Então, essa é a resolução normativa 562, ela dispõe sobre a adaptação e migração para contratos celebrados antes de 1º de janeiro de 1999, que foi o início de vigência da Lei 9656, que foi criada em 98. Então, capítulo 1 das disposições preliminares. Esta resolução dispõe sobre a adaptação e migração de contratos ao sistema previsto na Lei 9656, que nada mais é do que como eu pego esses contratos que não tinham o amparo da lei e transformo eles em contratos que têm o amparo da lei. E aqui ele traz aquele nivelamento de conceito. Então, primeiro, adaptação. Aditamento de contrato de plano privado de assistência à saúde, celebrado até 1º de janeiro de 99, para ampliar o conteúdo do contrato de origem, de forma a contemplar todo o sistema previsto na Lei 9656. Então, aqui ele já fala que é aditamento de contrato. Mantenho aquele contrato e adito para ter essa cobertura. Já na migração, é celebração de um novo contrato de plano privado de assistência à saúde, ou ingresso num contrato de plano já existente, no âmbito da mesma operadora. Então, aqui a gente está falando ficar na mesma operadora, porque a gente viu lá na portabilidade que um contrato não regulamentado, a pedido do beneficiário, não tem acesso à portabilidade, só se for por perda de vínculo. Então, não adianta ele querer sair da operadora e ir para outra para fazer portabilidade se ele ainda está um plano não regulamentado. Assim como, se ele adaptou, migrou o seu contrato, começa a contar para efeito de portabilidade o prazo a partir daquele momento de adaptação ou migração. 3. Responsável pelo contrato. No plano individual familiar vai ser o titular. 2. O beneficiário que assume as obrigações financeiras do contrato em caso de extinção de vínculo do titular, ou a pessoa que representa ou assiste o titular incapaz na contratação do plano. Então, aqui no 2, se a gente tem, por exemplo, está em processo de remissão, o titular faleceu, alguém assumiu o grupo familiar, esta é a pessoa que fica como responsável. E no 3 aqui, menor, por exemplo, menor de idade pode comprar um plano pessoa física? Pode. Ele é titular do próprio plano? Sim. Quem é que o representa? É o titular e essa é a pessoa, desculpa, não é um titular, é um responsável financeiro, por exemplo, essa é a pessoa responsável para efeito de migração e adaptação. Nos planos coletivos, 1. A pessoa jurídica que celebrou o contrato, é o primeiro responsável. 2. O conveniente patrocinador. Então, conveniente é a palavra que não é muito utilizada, mas patrocinador sim. No caso de plano de autogestão com participação de patrocinador, que é aquela empresa que contribui com a autogestão, porque estão lá os seus funcionários com plano de saúde. 3. O conselho deliberativo previsto no estatuto nos demais planos por autogestão. 4. Contrato de origem, cláusulas contratuais ou de regulamento do plano vigente no momento da adaptação ou migração e ajuste e adaptação.
é o percentual que representa o aumento de contraprestação pecuniária em decorrência da adaptação. Então aqui a gente vai ver que ao adaptar o plano, ele tem um teto de reajuste que pode ter ali naquele contrato com a aquisição dessas novas coberturas. Então, nas exposições gerais, a gente já vem para a seção da adaptação. Então, ele começa a falar especificamente sobre a adaptação de contrato. É garantido ao responsável pelo contrato do plano, celebrado antes de janeiro de 99, o direito de adaptar o seu contrato ao sistema previsto na Lei 9656, no mesmo tipo de contratação e de segmentação assistencial, sem que haja nova contagem de carência ou cobertura parcial temporária. Então, aqui a gente já mata a charada das carências. Então, não pode ser recontado novas carências. Ele não fala aqui, para os procedimentos que não tinha cobertura. Não menciona aqui, ele só fala, não pode ser recontado novas carências ou cobertura parcial temporária. Parágrafo 1º. Quando solicitado pelo responsável pelo contrato, é obrigatório o oferecimento da proposta de adaptação pela operadora em até 5 dias úteis. Parágrafo 2º. A vigência do contrato adaptado inicia-se no ato da assinatura do aditivo de adaptação. Então, assinei hoje. Hoje é dia 15, por exemplo. A partir daí já vai valer as novas coberturas e vai ser cobrado em formato de prorata esses 15 dias. Os 15 dias que passou, estava no plano antigo, vai ser cobrado no formato do plano antigo. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 1º desse artigo, caso a operadora possua planos de saúde com registro de produto em situação ativo, deve também oferecer uma proposta de migração observando o disposto 2 e 3 desse capítulo. Então aqui a gente está falando de adaptação. A adaptação a gente viu que adita-se o contrato já existente. Mas aqui diz que em paralelo também tem que apresentar um de migração, para ver qual dos dois para o cliente é mais vantajoso. Parágrafo 4º. Devem ser oferecidas as mesmas opções e as mesmas cláusulas contratuais a todo o grupo vinculado ao mesmo plano. Então lá tem um grupo, inclusive tem pai, mãe, sogro, sogra, tem uma galera ali. As cláusulas adaptadas valem para todos. Não pode ser, vale somente para esses que são beneficiários legais de acordo com o plano, esses outros não. Nos contratos individuais familiares, a critério exclusivo do beneficiário, o contrato adaptado poderá vigorar no início do período referente ao vencimento da próxima mensalidade. Então, ele pode organizar isso para que não tenha o prorata para começar mês cheio. Nos contratos coletivos, a critério das partes, o contrato adaptado poderá vigorar na data acordada entre as partes, então a qualquer tempo. Artigo 4º. Em plano de contratação individual ou familiar, a proposta de adaptação deve incluir todos os beneficiários do contrato e o exercício do direito previsto no artigo 3º pelo responsável pelo contrato produz efeito em relação a todos os beneficiários. Então não dá para vir parte deles e parte ficar no outro contrato. Não, ele está adaptando o contrato. Então aquele contrato vai continuar ativo com novas regras, com novas coberturas, com novos valores. Então tem que vir todo mundo. Parágrafo 1º. Deve ser mantida as cláusulas contratuais que sejam compatíveis com a legislação em vigor, sendo obrigatória a adaptação das cláusulas dissonantes. Então, tem uma cláusula no contrato que fala de limitação de cobertura. Pois isso é dissonante à regulamentação, então precisa ser alterada. Na adaptação contratual, não será possível a inclusão ou exclusão de coparticipação ou franquias. Está aqui uma coisa para mim, é novidade. Eu imaginei que, adaptando ou migrando, você poderia trazer para o padrão atual. Então dá para ver que na adaptação, não. Na migração é diferente, porque você vai para um contrato existente. E esse contrato, se for coparticipativo, pode. Mas na adaptação não pode incluir o fator moderador. Artigo 6º. Na adaptação de contrato, a cobertura assistencial deve respeitar as exigências mínimas definidas no artigo 2º da Lei 9656 e observar o rol de procedimentos e eventos em saúde vigentes e suas atualizações. Parágrafo 1º. A ampliação de cobertura decorrente da adaptação não poderá alterar as cláusulas de contrato de origem em relação aos procedimentos já cobertos e às demais cláusulas que sejam compatíveis com a legislação em vigor, que devem ser mantidas conforme o artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 5º dessa resolução.
Parágrafo 2º. A operadora poderá estabelecer tabela de reembolso para as novas coberturas decorrentes de adaptação contratual, independentemente da tabela adotada para os procedimentos já cobertos. A tabela de reembolso prevista no contrato de origem, referente aos procedimentos já cobertos, não poderá ser alterada, sendo permitida apenas a atualização de valores de acordo com o reajuste previsto contratualmente. Então vamos imaginar que a tabela anterior previa um reembolso muito maior de consulta. Nas tabelas padrão de balcão, ele prevê um reembolso menor de consulta. Ao adaptar, esse valor menor não pode sobrepor ao antigo, o antigo tem que permanecer. Porém, tem um procedimento, sei lá, PET scan oncológico, que não tinha cobertura, passa a ter cobertura. Para esse procedimento, sim, adota-se a nova tabela de reembolso. Artigo 7º. Para atendimento ao disposto artigo 6º dessa resolução, a ampliação das coberturas no âmbito da adaptação de contratos deve observar a segmentação do plano privado de assistência à saúde do contrato de origem cadastrada no Sistema de Cadastro de Planos Antigo, SCPA. Então, o que a ANS faz? Ela mantém um cadastro com todos os planos antigos para ter um controle daqueles planos, com as suas características, já que nos planos novos, ela autoriza o registro, e autorizando o registro, ela já tem toda a base, inclusive a base contratual deste produto. Parágrafo 1º. A prova documental apresentada pelo responsável pelo contrato que identifica a segmentação do plano privado de assistência à saúde prevalece sobre as informações cadastrais no SCPA e deve servir de base para o cumprimento das normas pertinentes à ampliação das coberturas no âmbito da adaptação de contrato. Então, vamos imaginar que nesse sistema SCPA fala uma determinada cobertura, porém, prova documental apresentada pelo responsável, ele traz um contrato, um termo aditivo, algo que comprova. Isto sobrepõe-se ao cadastro, até porque é um cadastro que foi feito em um momento posterior ao lançamento desses produtos, né? Então não necessariamente ele é tão fidedigno. Na ausência de prova documental e não estando o plano privado de assistência à saúde referido no caput cadastrado no SCPA, o responsável pelo contrato terá o direito de exercer a adaptação do contrato na segmentação mais abrangente de plano de saúde oferecido pela operadora. Então, na dúvida, né, o beneficiário. Artigo 8º. Quando a adaptação de contratos incluir aumento de contraprestação pecuniária, a composição da base de cálculo do ajuste da adaptação deve ficar restrita aos itens correspondentes ao aumento de cobertura. Beleza. E aí vou ler os parágrafos e no final eu comento aqui. Primeiro, o cálculo de ajuste de adaptação deve constar na nota técnica atuarial de adaptação, de responsabilidade da operadora, e o percentual restante deve ser único por plano. O ajuste de adaptação a ser aplicado sobre a contraprestação pecuniária vigente à época da adaptação fica limitado a 20,59%. E a nota técnica atuarial de adaptação deve conter no mínimo os seguintes itens: critério técnico adotado e definição de todos os parâmetros e variáveis utilizados, demonstração dos cálculos realizados para a definição do percentual de reajuste, descrição do banco de dados utilizados e o período de observação e assinatura do atuário com o número de identificação profissional reconhecido por órgão oficial governamental. Então aqui o que é legal, vou olhar tudo que meu contrato tem e o que eu passo a ter. Esta diferença é que vai ter como base os procedimentos dessa diferença para definir o reajuste. Ele fala em reajuste de 20,59 como um teto. Se de repente eu fiz o cálculo e precisa 150% de reajuste, só consegui 20,59. E aqui pede todo o regramento na nota técnica, porque é a responsabilidade do atuário comprovar o reajuste a partir dos itens. Então ele pede uma série de itens aqui que são de comprovação. Parágrafo 4º. A nota técnica atuarial de adaptação deve ficar disponível para verificação pela ANS, que poderá determinar a sua alteração se o cálculo do ajuste de adaptação não observar o disposto no caput, não for observado o disposto no parágrafo anterior ou o percentual obtido não estiver devidamente justificado por qualquer outra razão. Então vamos imaginar que o teto é 20,59. Está tendo ampliação de um ou outro item e a operadora coloca o teto, mas não justifica por que chegou no teto, se eram poucos percentuais. Então, eles podem pedir essa revisão da nota técnica, ANS. Parágrafo 5º. O aumento de
contraprestação pecuniária em função da adaptação não configura reajuste anual de mensalidade, conforme definido por regulamentação específica, podendo ser cobrada a partir da entrada em vigor do termo aditivo contratual. Então, no meu entendimento aqui, ó, eles fazem um termo aditivo contratual. Então, começa a contar aqui a questão de aniversário do contrato. Claro que como tem que ser a cada 12 meses, então este fica o aniversário mesmo. Entrou em janeiro, adaptou em janeiro, próximo reajuste vai ser em janeiro do ano subsequente. Seguinte, parágrafo 6º. Executada a hipótese do parágrafo 5º do artigo 3º dessa resolução, o valor da mensalidade no primeiro mês de vigência do contrato adaptado deverá ser calculado na forma de prorata, falamos um pouquinho antes, considerando-se o número de dias restantes para o início do período do vencimento da próxima mensalidade. Parágrafo 7º. Não caberá a aplicação do percentual de ajuste de adaptação em caso de planos cuja modalidade de financiamento seja pós-estabelecida. Então, esse é o pós-pagamento. A gente já teve um vídeo falando sobre pré-pagamento versus CO, que é o custo operacional, que é o pós-estabelecido, porque esse não tem valor de mensalidade. Se não tem valor de mensalidade, o 20,59 não se aplica a ele. Parágrafo 8º. Na hipótese prevista no caput, o percentual de ajuste deverá ser aplicado uniformemente à mensalidade de cada beneficiário vinculado ao contrato a ser adaptado, dentro de um mesmo plano. Então, a gente viu também aqui em um vídeo que tem a reajuste por mudança de faixa etária, que tem um percentual que vai mudando. E o percentual é diferente entre as faixas etárias. Aí, tranquilo, está registrado nesse formato. Agora, vou adaptar e vou aplicar o percentual. Eu não posso, para as primeiras faixas, diminuir o percentual e aumentar nas próximas. Tem que ser um percentual linear para todas as faixas. No aditivo contratual utilizado para adaptação, a operadora deverá incluir cláusulas segundo a qual a pessoa jurídica contratante ou administradora de benefícios se compromete a repassar o ajuste da adaptação em percentual igual para todos os beneficiários vinculados ao contrato coletivo. Cláusula de reajuste por mudança de faixa etária do contrato adaptado deve obedecer às regras estabelecidas na regulamentação específica em vigor. Falei, a gente já teve aqui um vídeo sobre isso. A cláusula de reajuste por mudança de faixa etária do contrato de origem que já estiver em conformidade com a regulamentação vigente não poderá ser alterada na adaptação. Parágrafo 2º. Na ausência de previsão de aumento por mudança de faixa etária no contrato de origem, é vedada a qualquer tempo a inclusão de cláusula de reajuste nessa natureza. Então, esse aqui é o primeiro ponto que já me chamou bastante atenção, né? Vamos pensar que no contrato de origem ele tinha um formato de mudança de faixa etária. Qual era a regra para mudança de faixa etária percentual? Isso carrega para o novo contrato, né? Agora, se no primeiro contrato não tinha nada que falava sobre mudança de faixa etária, como se não existisse essa mudança de faixa etária, ele tem que carregar isso para o segundo plano, para o plano com o aditivo. Artigo 4º. No aditivo contratual utilizado para adaptação do contrato coletivo, deverá ser apresentada uma tabela de preço por faixa etária exclusiva para ingresso de novos beneficiários titulares ou dependentes. Então, o que é interessante? Eu tenho um preço que foi feito na migração desse contrato, desculpa, na adaptação desse contrato, e que tem um teto de 20,59%. Só que esse valor vale para quem está adaptando o contrato. Vai incluir novas pessoas no contrato, uma tabela diferente, porque esses não estão com esse benefício da lei de estar travado no teto de 20,59% de reajuste. Os percentuais de variação de tabela de preço que trata o parágrafo 4º desse artigo deve manter perfeita relação com os percentuais de reajuste por mudança de faixa etária do contrato adaptado. Então, ok, é preço novo, mas a variação de faixa etária segue o que já está no contrato. Parágrafo 6º. Caso ocorra diluição de aplicação de reajuste por mudança de faixa etária, previsto no artigo 35E da Lei 9656, as eventuais parcelas vincendas referente à faixa etária alcançada durante a vigência do contrato antigo poderão continuar a ser cobrada após a adaptação do contrato, desde que haja alteração do seu percentual original. Não sei como é que funciona essa questão de diluição, eu vou ter que dar uma olhadinha, até porque o 35E, ele joga para uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, então vai precisar um estudo maior em cima disso. Até mostrando aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, 35E.
Tá aqui. Então ele vide ação direta de inconstitucionalidade e abrindo ação direta de inconstitucionalidade, ela está aqui. Então precisa um estudo um pouco maior em cima disso. Parágrafo 7º. No aditivo contratual utilizado para adaptação, deverá haver cláusula específica dispondo sobre a cobrança de que trata o parágrafo 6º desse artigo. Artigo 10º. A data do reajuste anual do contrato adaptado deve observar o seguinte. 1. No contrato individual familiar, deve ser mantida a data prevista no contrato de origem. Então, imaginem que a data é dezembro. Você adaptou o contrato novembro aqui no PF. Chegar em dezembro já vai ter o reajuste anual previsto pela ANS. No contrato coletivo, é livre sua negociação desde que respeitada a periodicidade mínima de 12 meses a cada reajuste. Então tem que ver quando que foi o último reajuste e aí considerar que tenha que ser pelo menos 12 meses entre os reajustes. Anteriormente ali eu falei, tinha lido ali que falava sobre 12 meses para frente, mas isso, pelo visto, já desfaz aquilo que eu tinha falado. Porque aqui pode ser no aniversário? Pode, desde que seja no mínimo 12 meses do reajuste. Não obrigatoriamente vai ser 12 meses para frente. No plano pessoa jurídica, no PF mantém-se a data. Artigo 11. A partir da adaptação do contrato, os reajustes anuais por variação de custos devem ser aplicados nos termos definidos na regulamentação da ANS sobre o valor da contraprestação pecuniária então em vigor. A proposta de adaptação de contratos deve ser redigida de forma clara e precisa em linguagem de fácil compreensão, sendo obrigatório dar destaque às cláusulas restritivas de direito dos beneficiários, às cláusulas que submetem a exercício de direitos pelos beneficiários a condições ou termos e as cláusulas de reajuste anual e por faixa etária. Devem conter as seguintes informações: o valor de ajuste e adaptação e o novo valor da contraprestação pecuniária do plano em moeda corrente, o mês de aniversário do contrato ou, no caso das autogestões, a data de aprovação do regulamento da assinatura do convênio de adesão para reajuste anual. 3. A indicação de que a cobertura assistencial e as condições de acesso serão ampliadas para respeitar as garantias mínimas definidas na Lei 9656 e garantir a cobertura do rol de procedimento sem prejuízo para o contratante. A indicação da rede prestadora de serviços, no caso de alteração. As informações acerca do prazo restante de cumprimento do CPT, cobertura parcial temporária, caso ainda esteja em curso. As informações acerca do prazo restante de cumprimento de carência do beneficiário, cuja carência esteja prevista no contrato de origem, respeitando-se os limites máximos previstos na Lei 9656. Então, estava cumprindo carência ainda, complementa as carências. As novas faixas etárias e seus respectivos percentuais de variação, observando o artigo 9º dessa resolução. A indicação de submissão do contrato a todas as disposições da lei. A indicação de que está garantida a manutenção das coberturas previstas no contrato de origem, além de acrescer as novas. Indicação de manutenção de cláusulas contratuais que sejam compatíveis com a legislação em vigor. A indicação das mudanças feitas nas cláusulas contratuais a partir da adaptação, para ficar claro para o cliente o que foi mudado. Nome e código do plano cadastrado na SCPA, porque esse vai servir inclusive para a portabilidade posterior, porque agora ele passou a ser um plano adaptado. A indicação de data de início de vigência do aditivo, observando o disposto segundo. A indicação de outras adequações necessárias à conformidade do contrato à Lei 9656. E a ressalva de que, de uma vez efetivada a adaptação contratual, não é possível retorno ao contrato de origem. Então, esse aqui é bem importante, conforme artigo 25 que está nessa resolução. Então, isso é muito importante. Posso ficar no plano não regulamentado? Pode. Por quanto tempo? Até o momento, pelo tempo que desejar. Fiz a adaptação para um plano novo. Posso retroceder? Não, não pode. Uma vez adaptado, o caminho de volta se fecha. Parágrafo único. Sempre que o responsável pelo contrato formalizar dúvidas em relação à proposta, a operadora deve prestar no prazo de 3 dias úteis, em linguagem de fácil compreensão, os esclarecimentos por meios hábeis e comprovação de seu recebimento. Nos contratos que possuam cláusula de remissão, no ato da adaptação, esta passará a abranger todas as coberturas do contrato adaptado.
Então, no meu contrato antigo tinha cláusula de remissão? Sim. Migrei para o novo contrato. A cobertura da remissão também migrei, não, adaptei, vira adaptação do novo contrato. Nos casos em que o beneficiário estiver em gozo do período de remissão, a adaptação poderá ser realizada ou no término da remissão, já tivemos aqui um vídeo sobre remissão, ou durante o período de remissão, que será imediatamente encerrada, devendo o termo de renúncia constar expressamente do aditivo contratual utilizado para a adaptação. Até porque, não, eu acho que vai falar aqui à frente, senão eu comento. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º desse artigo, para cálculo de mensalidade, o percentual de ajuste de adaptação incidirá sobre o valor de mensalidade que estaria sendo paga pelos respectivos beneficiários caso não estivessem em gozo do período de remissão. Perfeito. Não era isso que eu ia falar sobre a questão de renunciar. Se a pessoa renunciar à remissão ela não paga nada de mensalidade. Para adaptar o contrato que ela precisa da nova cobertura, por exemplo, passa a pagar a mensalidade a partir dali. Ele abre mão de estar na remissão. Então, aqui a gente fechou a primeira parte, já foi bem longo em relação à adaptação. Vamos complementar em relação à migração, que é a seção 2. Então, artigo 14º. É garantido ao responsável pelo contrato de plano celebrado de 1º de janeiro até 1º de janeiro de 1999 e nos planos individuais, familiares e coletivos por adesão, também a cada beneficiário autonomamente. Então, aqui já é um ponto que difere do outro. O direito de migrar para um plano de saúde regulamentado da mesma operadora, de qualquer tipo de contratação e de segmentação assistencial, sem que haja nova contagem de carência ou cobertura parcial temporária. A migração pode ser exercida individualmente ou por todo o grupo familiar vinculado ao contrato, mediante o requerimento de cada beneficiário. A extinção do vínculo do titular no plano familiar não extingue contratos, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas cláusulas contratuais com a assunção das obrigações dele decorrentes. Parágrafo 2º. Nos planos coletivos, a manutenção do vínculo do grupo familiar com o contrato coletivo depende da participação do beneficiário titular no contrato, ressalvado disposições em contrário. Então, o que é interessante? Plano pessoa física. Tem o titular com 2 dependentes. O titular quer migrar para um plano novo. Os dependentes não querem. Os dependentes permanecem no plano pessoa física. No plano coletivo empresarial, como quem tem o vínculo com o CNPJ é o titular, se ele resolver fazer a migração, os dependentes têm que migrar também. Artigo 16º. Para o exercício do direito de migração, o valor pago no contrato de origem deve ser compatível com o valor da mensalidade do plano de destino regulamentado, de acordo com faixas e preços definidos em regulamentação específica. Consideram-se valores compatíveis quando a faixa de preço em que se enquadra o plano de destino regulamentado seja igual ou inferior à faixa de preço em que se enquadra o valor da mensalidade do contrato de origem acrescida de 20,59%, sendo esse acréscimo realizado exclusivamente para fins de comparação dos valores, não para aumento de mensalidade. Então, aqui é sempre importante. Esse é um referencial comparativo, ele não tem que seguir como base para ser reajustado todas as mensalidades. No caso de o plano regulamentado ser coletivo, a migração requer a comprovação de vínculo para a pessoa jurídica contratante, nos termos da regulamentação em vigor. Então, a gente viu aqui falando sobre todo contrato coletivo, o titular precisa ter vínculo, né? Então, aqui ele não flexibiliza essa questão. Para os planos exclusivamente odontológicos, considera-se na mesma faixa de preço prevista no caput desse artigo, o plano de destino regulamentado cuja mensalidade seja menor ou igual à mensalidade do contrato de origem acrescida de 56,77%, sendo esse acréscimo realizado exclusivamente para fim de comparação de valores, não para o aumento de mensalidade. Parágrafo 4º. O valor da mensalidade do contrato de origem não deve considerar as tarifas bancárias, coberturas adicionais, contratados separados, multas, juros ou qualquer outra despesa. Então, aqui é uma questão de compatibilidade de preço similar ao que a gente vê na portabilidade. O que a gente considera? Valor de mensalidade versus valor de mensalidade. Ah, mas no meu plano novo eu tenho um serviço de ambulância, um atendimento SOS. Não é considerado aqui, porque ele é um serviço adicional, uma cobertura adicional. O plano regulamentado poderá
possuir coberturas não previstas na segmentação assistencial do contrato de origem, sendo que, apenas nesse caso de migração, poderá ser exigido o cumprimento do período de carência para a cobertura não prevista na segmentação assistencial do contrato de origem, fixados os períodos de carência definidos pela ANS, que a gente já conhece, que vai de 24 horas a 300 dias. Então aqui ele também é parecido com a portabilidade. Se eu estou na segmentação só ambulatorial e vou para uma que é segmentação ambulatorial mais hospitalar, eu posso ter carência para aquela parte que eu não tinha cobertura. Artigo 18º. Quando solicitado pelo beneficiário, é obrigatório o oferecimento imediato pela operadora de proposta de migração que trata essa resolução. Parágrafo 1º. Nas propostas de migração, devem ser oferecidas as mesmas opções e as mesmas cláusulas contratuais a todo grupo vinculado a um mesmo plano. Então, na mesma linha do outro, não pode ter distinção dentre o grupo que estiver ali, porque o produto é o mesmo. Parágrafo 2º. Fica dispensado do oferecimento de proposta de migração a operadora que não possui planos regulamentados que atendam os requisitos previstos nessa resolução. Não entendo em que situação poderia ser, né? Porque todas as operadoras, entendo eu, têm os planos regulamentados, porque fizeram seu registro e criaram produtos depois, né? Na hipótese do parágrafo 2º desse artigo, a operadora deve oferecer-lhe proposta de adaptação prevista no artigo 3º dessa resolução. Ok, mesmo que ele não tenha registro para migração, para adaptação ele precisa ter, porque nada mais é do que pegar o produto que está, manter ele como está, como a gente viu, e criar um aditivo com as novas coberturas. Artigo 19º. O Guia ANS de Plano de Saúde, acessível pela página institucional da ANS, disponibilizará a consulta dos beneficiários para a verificação dos planos de destino compatível para fim de migração. Então aqui é muito similar do que a gente faz com a portabilidade de carência. Vai lá na página e compara plano de origem com plano de destino. Já que aqui ele fala que o plano de destino deve ser no máximo 20,59% do valor, então aqui é que ele vai ver a compatibilidade de faixa de preço. O Guia ANS de plano emitirá o relatório de compatibilidade, então isso a gente já faz. O relatório vale por 5 dias, isso a gente já faz, é muito parecido lá. A operadora deverá fornecer aos beneficiários as informações referentes ao contrato de origem, tais como data de vinculação ao plano, número de registro da operadora, número do plano de registro na SCPA, quando solicitado por meio de quaisquer de seus canais de atendimento no prazo de 10 dias, que provavelmente vai fornecer a carta de portabilidade, que é o padrão que ela já adota. O beneficiário que não conseguir identificar o plano de origem, em consulta ao Guia ANS, pode protocolizar solicitação na ANS de busca de plano regulamentado para realizar a migração. Parágrafo 1º. Caso seja constatada a ausência de cadastramento do plano do contrato de origem no sistema de cadastro de plano antigo, SCPA, a Diretoria de Normas e Habilitações de Produto, DIPRO, enviará ao beneficiário ofício autorizativo para a realização da migração, indicando que o beneficiário terá direito a migrar para qualquer plano da operadora, eximindo de apresentação do relatório do Guia ANS. Caso se verifique que o plano do contrato de origem constava das bases de dados do Guia ANS, a ANS enviará ao beneficiário todas as informações necessárias para que ele possa emitir esse guia. A solicitação prevista no caput desse artigo deverá ser feita na página institucional, aqui só mostra o site da ANS. A proposta de migração deve obedecer às regras vigentes para o preço do plano, observando os limites estabelecidos nessa regulamentação, 20,59%. A operadora poderá oferecer condições especiais em relação ao preço, sendo vedada a cobrança de valores superiores aos praticados na comercialização do mesmo plano. Então, ela pode ter um plano diferenciado para quem vai migrar, um preço diferenciado, pode, só que o teto de cobrança é o do mesmo plano para a venda aberta, né? Ele não pode ter um plano de migração que é mais caro do que o de venda aberta. Artigo 22º. A proposta de migração deve ser redigida de forma clara e precisa em linguagem de fácil compreensão, sendo obrigatório dar destaque às cláusulas restritivas de direito beneficiário, às cláusulas que submetem ao exercício de direito pelos beneficiários a condições ou termos e as cláusulas de reajuste anual e por faixa etária, devendo conter as seguintes informações. 1. O preço do plano apresentado para migração, com a informação de que o primeiro reajuste dará-se a 12 meses após a vigência do contrato. 2. A indicação da data do início de vigência do novo contrato.
3. O mês de aniversário do contrato ou, no caso das autogestões, a data da aprovação da regulamentação da assinatura do convênio de adesão para o reajuste anual. 4. Demonstrativo das condições especiais de preço e a comparação destas com as condições de venda, se for o caso, para mostrar que em venda o preço não é maior. 5. As informações acerca do prazo restante para o cumprimento de CPT. As informações acerca do prazo restante para o cumprimento das carências. A indicação de que a cobertura assistencial e as condições de acesso serão aquelas definidas pela Lei 9665 do rol da ANS. A indicação detalhada da lista de cobertura e procedimentos, que é o rol da ANS. 9. A informação que coberturas e ou procedimentos previstos no contrato de origem e não previstos no rol de procedimentos e eventos da saúde à época da migração não serão cobertos no novo plano, salvo previsão no novo contrato e nas futuras atualizações do rol de procedimentos da ANS. Aqui já é a primeira mudança em relação à adaptação e migração. A adaptação carrega consigo aquelas coberturas já existentes e que não está no rol. Pode ser, por exemplo, home care. Pô, lá home care era contratual? Era. Na Lei 9656 não é, mas eu carrego comigo. Aqui é diferente. Aqui você está fazendo a migração, está indo para um plano já existente que segue a cobertura do rol da ANS integralmente. As faixas etárias e os seus respectivos percentuais de variação devem constar, o nome e o código do plano antigo cadastrado no SCPA, o nome comercial e o número de registro da ANS dos planos que estão sendo oferecidos na proposta, esclarecimento de que, na opção pelo exercício da adaptação, o aumento da sua mensalidade fica limitado a 20,59%, então a adaptação fica limitada a 20,59%. E a ressalva de que, uma vez efetivada a migração, não é possível o retorno ao contrato de origem. Mesma coisa para migração e adaptação. Não tem caminho de volta. Deve acompanhar a proposta de migração, o catálogo listando toda a rede prestadora de serviço do novo plano. Sempre que o responsável pelo contrato formalizar dúvida em relação à proposta, a operadora deve prestar, no prazo de 3 dias, em linguagem de fácil compreensão, os esclarecimentos por meio hábeis, a comprovação do seu recebimento. Das disposições comuns à adaptação e migração. Então, primeiro a gente falou adaptação, depois falou de migração, e aqui o que é comum. Artigo 23º. Nenhuma adaptação ou migração de contrato pode ocorrer por decisão unilateral da operadora, ficando assegurado aos responsáveis pelo contrato ou beneficiários que por ela não optarem a manutenção do contrato de origem. Aquilo que eu falei, não é obrigatório sair do contrato não regulamentado. Tem vantagens de sair, então isso é por convencimento. Artigo 24º. A operadora deve divulgar de forma ostensiva e habitual que os responsáveis pelo contrato e beneficiários de plano firmados até janeiro de 99 têm o direito de usufruir da adaptação e migração, conforme estabelecido nessa resolução. Artigo 25º cita várias vezes: uma vez efetivada a adaptação ou migração, não é possível o retorno ao contrato de origem. Não tem caminho de volta. Então isso é muito, muito importante, porque vai conseguir várias coisas no novo contrato. Agora, vamos imaginar no caso aqui que a gente falou da migração. Eu tinha uma cobertura no contrato antigo, que ao migrar eu deixo de ter, porque ele não está no rol da ANS. Então, lá está já mencionado isso. Mas isso passou batido. Na hora que eu vou fazer uso, eu quero. Como não tem, eu quero voltar para o plano antigo. Isso não existe. 26º. A adaptação ou migração prevista nessa resolução não permite a alegação de omissão de informações das lesões pré-existentes, porque ele não pede declaração de saúde. Por ocasião da aceitação da proposta de adaptação e de migração previstas nessa resolução, as operadoras de plano de saúde não podem solicitar o preenchimento da declaração de saúde, nem ter o conhecimento de TLPs. Parágrafo 2º. O beneficiário que estiver em cumprimento de cobertura parcial temporária deverá continuar a cumpri-la no contrato adaptado ou no novo contrato, que é o migrado, até o final do prazo estipulado no contrato de origem, limitado aos 24 meses que já são regulamentares, né? Das disposições finais. Artigo 27º. As migrações e adaptações realizadas em cumprimento às resoluções normativas 64/2013 e suas posteriores alterações continuam produzindo seus regulares efeitos. Parágrafo único.
os instrumentos contratuais de adaptação e migração que foram celebrados antes da vigência da resolução, que naquela época estavam em desacordo com as demais normas pedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, permanece sujeito à aplicação de penalidades cabíveis. Então, o que estava de acordo com a 64 não vai ter retroatividade dessa lei. Mesmo que lá tenha algo que não tenha nessa lei, está valendo. Agora, se foi feito termos aditivos em desacordo com essa regulamentação e que com outra, ainda permanecem sujeitos a penalidades cabíveis, mesmo que o ponto de divergência nessa nova resolução já não ocorre mais. Mas ela não retroage, então quer dizer que foi feito um termo aditivo, uma migração, uma adaptação em desacordo com a legislação que estava vigente à época. Artigo 28. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos celebrados anterior à vigência da Lei 9656, por prazo determinado e que foram aditados após 1º de janeiro para a prorrogação do seu prazo de duração ou renovação, ou que, mesmo não tendo sido formalmente aditado, sua execução tenha sido tacitamente prolongada após o termo final da vigência, submetem-se integralmente ao regime instituído pela Lei 9656, possuindo todas as suas garantias. Então aqui, foi aditado depois, ou como diz tacitamente aqui, ele já vale para a cobertura da Lei 9656. Parágrafo único. Fica a operadora obrigada, quando da próxima renovação ou em até 12 meses a partir do início de vigência dessa resolução, o que ocorrer primeiro, a formalizar todas as alterações contratuais necessárias à perfeita adequação à regulamentação vigente no setor de saúde suplementar, nos termos dessa resolução, sendo facultada na mesma oportunidade a inclusão de cláusula prevendo a realização dos ajustes considerados necessários na contraprestação pecuniária, conforme previsto no artigo 8º dessa resolução. Artigo 29º, já estamos quase no final, estamos reto ao final aqui. Artigo 29º. Os contratos coletivos vigentes por prazo indeterminado ou que contenham cláusula de recondução tácita estejam incompatíveis com o disposto na Lei 9656, não poderão receber novos beneficiários, ressalvados os casos de inclusão de novo cônjuge ou filho titular. Isso aqui está tranquilo, planos antes da lei não podem ter novos titulares. Artigo 30º, a diretoria colegiada resolverá os casos omissos nessa resolução. E artigo 31º, revogam-se, daí ele traz aqui uma lista de resoluções normativas que ficam revogadas a partir desta resolução aqui. Então era isso, uma resolução normativa bem grande, né, que complementa o assunto sobre carências. E o que antes parecia, pelo menos para mim, parecia uma massa meio muito semelhante de adaptação e migração, agora já deu para ver que são características diferentes. Tem partes que elas são comuns e tem partes que elas divergem totalmente. Agradeço mais uma vez a participação de vocês, espero ter contribuído e desejo vê-los aqui nos próximos episódios. Um abraço!